como gato por lebre, não compro cipó por laço. Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó. Chora viola. Hoje, um cadinho de Minas nos trouxe ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Mais precisamente, estamos em São Roque de Minas. E para chegar até aqui, saindo da capital mineira Belo Horizonte, são aproximadamente 5h30 se você passar pela MG 050. No episódio de hoje, traremos 3 personagens importantes que fazem parte e vivenciam a canastra diariamente. Bora comigo? Para explorar o parque com segurança, é possível contratar guias que te levam em todo lugar. O Ebinho, como é conhecido, guia há 5 anos, hoje nos conta como é viver a experiência canastra. Que a principal coisa que chama mais atenção ultimamente, que está sendo, é o nosso queijo canastra, que é o ouro de Minas, né? E também que São Roque de Minas a gente tem os 2 principais pontos do Parque Nacional, que é a nascente do Rio São Francisco e a Cachoeira Cascadanta, que é a maior queda do Rio São Francisco, uma cachoeira de 186 metros. Inclusive ela está aqui ao nosso fundo, lá no fundo. É possível explorar a canastra sozinho ou a presença de um guia faz toda a diferença? Igual a gente sempre fala para o pessoal, não é obrigatório você ter um guia. Você consegue fazer algumas coisas sem, com carro próprio, mas algumas coisas só realmente carro 4x4. E o guia não só acompanha, como ele proporciona uma experiência diferente, informações, troca risada, conta histórias, conta um pouco da história da região. Eu acho que vale muito a pena você fazer a contratação de um guia. Ebinho, tem alguma história com turista que te marcou? Ano passado eu recebi um visitante lá do Nordeste, que ele depende do Rio São Francisco lá, da importância que é para eles lá. E a hora que ele chegou na nascente, conheceu, viu ele pequenininho na nascente aqui, ele começou a chorar e agradecer, e isso assim, chegou a ser até um pouco emocionante. Eu acho que isso é uma coisa que me marcou bastante, de ver o tanto que as pessoas não têm noção, quanto que o pequenininho aqui se torna grande lá e ajuda várias pessoas. Na sua visão, por que a procura pelo turismo em Minas Gerais tem aumentado? O pessoal está querendo dar uma fugida da cidade grande, um localzinho de paz, então eles vêm, eles acham que o pessoal se sente, acho que eu posso falar que o resto do país se sente acolhido e abraçado pelos mineiros, por Minas, né? Que Minas não devia ser um estado, devia ser um país, né? Que é muito acolhedor o mineiro. Então o pessoal acho que busca muito isso. E a nossa região da canastra aqui, o nosso queijo, as nossas belezas naturais, o Rio São Francisco, eu acho que isso aí está fomentando bastante o turismo aqui na nossa região. Quantos dias seria o ideal para conhecer a canastra? A canastra ela é muito grande, a gente tem 5 principais municípios, mas o principal, onde estão os 2 principais, que é a nascente e a Cascadanta, São Roque de Minas. Então, cada região tem suas belezas. A nossa região aqui, principalmente em São Roque, que é o principal ponto da canastra, a gente indica passar aí cerca de 3 a 4 dias, entendeu? Que aí você conhece tanto as rotas dos queijos, né, que tem os queijos premiados, quanto as cachoeiras, as belezas naturais do Parque Nacional da Serra da Canastra. Vindo para a Serra da Canastra, segue a gente no nosso Instagram, o @canastra.full, e a gente vai estar aqui prontinho esperando vocês para apresentar todo esse paraíso de canastra, né? E tomar um cafezinho, um queijinho, é bom. E para quem gosta daquela cachaçinha bem gostosa. Não, então, bora para canastra, família. São Roque é aquele tipo de lugar onde o tempo parece passar mais devagar. O povo é simples, acolhedor e tem orgulho do que tem. E por aqui a recepção daquele jeitinho mineiro. Vamos conversar com a Marilza, que além de administradora da pousada, é guia local e sabe bem como é receber visitantes de todas as partes do Brasil. E contou para nós a história do Hotel Canastra. Olha, a história desse hotel é muito interessante, porque como eu sou de São Roque de Minas, eu morava ao lado, quando eu estudava aqui, eu morava ao lado do Hotel Canastra. Hoje o Hotel Canastra é a antiga residência do proprietário. Então depois que a família, que o turismo em São Roque desenvolveu muito, e ele resolveu
tornar a residência dele em um hotel. Então ele ampliou o hotel e hoje essa potência. Como você tem visto o crescimento do turismo em São Roque de Minas nos últimos anos? Eu vejo a quantidade de pessoas que vêm para cá, a quantidade de pessoas que procuram a rede hoteleira, restaurantes, lanchonetes. Então, a gente participa da presença desse público em São Roque de Minas. Como é a sensação de receber turistas que chegam cheios de expectativas para conhecer a Serra da Canastra? Olha, é uma alegria muito grande poder contribuir com a expectativa dos turistas, porque com o conhecimento que nós temos, a vivência que nós temos, nosso conhecimento em relação ao Parque Nacional da Serra da Canastra, e nós aqui em São Roque, aqui é a sede do Parque Nacional, isso é muito importante para nós. Quais os tipos de perfil de turistas que mais visitam a região? Esse é muito diversificado o público, ele não é radicalizado, principalmente famílias que vêm à procura de curtir férias, curtir natureza, ecoturismo, fauna, flora. Tem de regiões específicas, paulistas, sulistas ou tudo junto e misturado? Olha, tudo junto e misturado, isso mesmo, é muito interessante. E os objetivos também, porque aqui na Serra da Canastra também é muito interessante, porque os alunos, os japoneses que fazem intercâmbio numa das escolas de Belo Horizonte, eles vêm finalizar o curso aqui na Serra da Canastra. Eles vêm conhecer a nossa língua, o nosso falar diferente, o nosso vocabulário diferente. Então é muito interessante também recebê-los e poder contribuir com o vocabulário deles. Você sente que a hospitalidade mineira é um diferencial? Sim, eu acredito muito nisso, porque nós no interior, além de ter essa mineirice, nós ainda temos esse recebimento aconchegante, né, que torna o ambiente muito familiar e muito caseiro. Como você vê a contribuição da rede hoteleira e o preparo para receber os turistas? Olha, isso contribui muito para o conforto do turista, as necessidades que eles buscam aqui, inclusive a necessidade que eles têm de se adequar a carros quando eles chegam aqui em São Roque. Chegam em carros baixos, sem condição de ir para os atrativos. E a cidade de São Roque oferece também, né, guias credenciados, inclusive pelos ICMBio, e também os carros 4x4, que facilita esse deslocamento e essa condução dos turistas ao conhecimento e tudo aquilo que a gente vai informando ao longo do passeio. O queijo canastra é símbolo da região. Ele também faz parte da experiência de estadia no hotel? E quais dicas você dá para quem quer visitar as queijarias da região? Nossa, não teria como deixar de servir no café da manhã, no almoço, nas lanchonetes, os queijos da região e também o que é feito, né, com o queijo, toda a culinária do queijo. É o bolo de queijo, é o bolinho de queijo, é o pão de queijo, a broa de queijo. O queijo canastra é maravilhoso, tem muita comida gostosa que se faz com ele. E é servido com muita facilidade aqui em São Roque. Olha, quando me pedem para fazer um roteiro a rota do queijo, eu olho muito, converso muito com o turista para saber o tempo que ele tem disponível. Porque se ele quiser curtir, conhecer queijarias o dia todo, eu tenho queijaria para ele rodar conhecer muito tempo aqui em São Roque. E se ele quiser conhecer as mais próximas, olha, nós temos Capim Canastra, que foi a primeira queijeira premiada na França com queijo canastra. Eu tenho o queijo mais premiado da canastra, que é o queijo do seu Zé Mário. Eu tenho o Sítio Talismã, que também é queijo premiado e doce. Nós temos Roça da Cidade, nós temos Fazenda Santiago e uma infinidade. Casca amarela por fora, macio e saboroso por dentro. Não tem como virar canastra sem experimentar o queijo.
De acordo com o Sileng, 40% de todo o queijo consumido no Brasil saem de Minas Gerais. Os principais tipos são Frescal, o Minas, do Cerro e o da Canastra. A dona Neira é produtora de queijos e conta para nós um pouco da sua história e como mantém viva a tradição de um dos maiores patrimônios da região. O queijo mineiro é famoso no Brasil inteiro, mas o de São Roque de Minas tem características únicas. O que diferencia dos outros? O queijo canastra da nossa região aqui, na Serra da Canastra, né? Ele é totalmente diferente dos outros lugares, né? Porque é um queijo artesanal mesmo, né? Um queijo assim que todo mundo faz, ele é artesanal, com leite cru, coloca coalho, pingo, é diferencial. E cada fazenda tem o seu diferencial de um do outro, né? O terroir de cada fazenda, às vezes dá um diferencinho no outro, né? O clima, a água, tudo ajuda, né? Qual é o processo de produção do queijo aqui na queijaria? De manhã você tira o leite, né? Ordenha as vacas, tira o leite, aqui é manual. Aí daí 40 minutos, mais ou menos, que tirou o leite, já coloca o coalho. Daí 40 minutos já tá pronto para fazer o queijo. Aí tira o soro, coloca o soro, joga o soro fora pro porco, para criação, qualquer tipo de coisas, né? Ele não pode ser descartado em água, não pode ser descartado no chão. O soro, ele tem que ser usado para alguma coisa, né? Aí tira, aqui em casa a gente coloca pros porcos, né? E depois a gente já faz, aí já tem a massa pronta, já fazer o queijo artesanal. Feita no paninho, coloca dentro da forma, coloca o sal, né? Aí é coalhado com pingo, sal e coalho, né? A gente não coloca o sal na massa, quer dizer, no leite. Coloca só por cima, mas tem gente que coloca na massa também, que é no leite, né? Tem isso aí. Mas aí cada fazenda tem um jeito de fazer, né? Mas assim, a gente mas a maioria acho que coloca só por cima mesmo do queijo. Como começou a sua história com a produção de queijo? Isso, a gente já é a quarta geração aqui mexendo com isso, né? Assim, não, quando era meus pais, a gente fazia os queijos e vendia, a gente fala queijeiro, né? E depois até a gente mesmo vendia pro queijeiro também. Depois, em uma certa época, a gente começou a vender pro turista um queijo ou dois e tal. E depois a gente resolveu fazer assim para vender direto, né? Mas isso aqui já é antigo, né? Assim, na região nossa, aqui na região toda, né? Pessoal, tudo isso, tradição. Quando os turistas experimentam o queijo pela primeira vez, qual é a reação que eles costumam ter? Eles gostam, falam que é diferente dos outros queijos que eles já comeu. Tipo assim, às vezes é queijo canastra, mas às vezes é diferenciado o jeito de fazer, né? Às vezes o queijo é canastra, mas ele é também, às vezes, fervido leite, já dá diferença, né? Porque já não se torna mais o queijo canastra. São tipo canastra? Sim, é tipo canastra, mas não tem nada a ver. Aí eu sinto diferença, sim. Você já recebeu algum prêmio pelos queijos produzidos aqui? Sim, já recebi tem um mês mais ou menos, a gente recebeu em terceiro lugar, sabe? Esse aí, ó, reconhecimento. A gente recebeu ele. A gente já tinha recebido um em 2011 também, terceiro lugar, né? Como você enxerga o futuro do queijo artesanal na canastra nos próximos anos? Sim, eu vejo sim que vai continuar, né? Mas se não ter como que? Eu acho que precisava ter mais gente querendo fazer o queijo canastra, né? Porque tem muita gente achando que o queijo canastra está ficando muito caro para fazer ele, né? Todas as condições tão difíceis, não está tendo mão de obra. Mas eu creio que vai continuar, sim. E tem que continuar, né? Sim, vem visitar a gente, tomar um café. Tem a degustação, tem as coisas que a gente vende também, né? E o queijo canastra, que é o carro-chefe. E para você que quer conhecer a canastra, mas não sabe como, eu tenho uma ótima dica para você. É um aplicativo gratuito para telefones, se chama Viajantes App. Nele você encontra opções de roteiros, guias, pousadas, restaurantes e no caso aqui da canastra temos queijarias também. Nele você consegue olhar também pontos turísticos e cachoeiras. Inclusive, a queijaria da Neira se encontra nesse aplicativo, com a opção de como chegar, fotos e também a opção de contato. Depois de um dia inteiro de trilhas, histórias e sabores, a gente se despede de São Roque de Minas, com o coração mais leve e a alma lavada. E foi aqui, nesse pedacinho da Serra da Canastra, que nós encontramos não só a natureza exuberante, mas também cultura, tradição e orgulho mineiro. Um Cadinho de Minas te leva para conhecer cidades que carregam a essência do nosso estado, seja no sotaque, no acolhimento, na gastronomia. Na próxima parada tem mais Minas para conhecer. Até o próximo episódio!